Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 7 de janeiro. Hoje a igreja celebra a festa de São Raimundo Penaforte. Ele viveu de 1175 a 1275 e serviu muito à igreja, principalmente na diplomacia e no ensinamento. Era da ordem dos pregadores ou dominicanos. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Naquele tempo, depois que desembarcou, Jesus encontrou uma grande multidão que estava ali à sua espera. E ele teve compaixão dela, porque vivia como ovelha sem pastor. E Jesus pôs-se a ensinar-lhes muitas coisas, a curar também os enfermos que ali se encontravam, de modo que a tarde foi caindo. Os discípulos então se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, é bom que despeça essa multidão, porque estamos num lugar isolado, para que eles possam sair daqui e buscar comprar comida nos povoados. E Jesus então disse: Dá-lhes vós mesmos de comer. Eles perguntaram: Por acaso queres que gastemos 200 denários para alimentar esta multidão? Jesus perguntou: O que tendes para comer? Eles foram, olharam e disseram: Temos 5 pães e 2 peixes. Jesus então pediu a todos que se sentassem em grupos sobre a relva, em grupo de 100 e de 50. Depois Jesus elevou os olhos para os céus, deu graças, partiu os pães e os peixes e foi entregando aos seus discípulos para que eles pudessem também entregar às pessoas. E todos comeram dos 5 pães e dos 2 peixes e ficaram saciados. E recolheram 12 cestos dos pães e dos peixes. E ali se alimentaram mais de 5.000 homens. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. E a palavra é sempre um mistério que vai se desvelando dia após dia para cada um de nós. De modo que às vezes quando estudamos a palavra de Deus de modo acadêmico, intelectual, nós ficamos com a cabeça cheia de informações, cheia de ideias, cheia de histórias, de geografias. Entretanto, a palavra de Deus pode não ter se manifestado a cada um de nós. E assim, nós não teremos força espiritual. Não teremos força espiritual para conduzir as nossas vidas, porque a palavra fica somente como teoria e não pastoreia mais os nossos dias. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. De modo que a palavra não se manifestou em nossa vida, apesar de todo o conhecimento acadêmico. Hoje, na primeira leitura, novamente nós continuamos com a primeira carta de São João. E hoje o grande convite dele é: amai-vos uns aos outros como aprendestes. Amai-vos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E aquele que não ama, não pertence a Deus. E por quê? Qual é a motivação deste amor? O apóstolo vai desenvolvendo o seu pensamento e a sua reflexão teológica e vai dizendo: porque não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Deus quem nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou e agora a resposta que ele espera obter de cada um de nós também é o amor a Ele e também o amor ao próximo, como os mandamentos que foram sintetizados por Jesus: amor a Deus e amor ao próximo. E diz João: quem não ama não pertence a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, mas não é um amor permissivo, é um amor curativo, é um amor que liberta, é um amor que instrui, é um amor que humaniza e principalmente é um amor também que vai santificando a vida de cada homem e de cada mulher. Por isso, o amor vem de Deus, porque Deus é amor. Então, os cristãos somos chamados a amarmos uns aos outros, apesar de todas as diferenças, apesar de todas as contrariedades históricas, condicionamentos históricos, nós somos chamados a amar. Amar sempre.
Amar, por exemplo, o pecador e não amar o pecado. Amarmos sempre, sempre e em todo momento, porque assim é o Senhor que ama e faz chover sobre justos e também injustos. Agora então, com este espírito de um amor oblativo, de um amor que liberta, de um amor que alimenta, então nós podemos mergulhar no espírito do Evangelho de hoje, onde Jesus desembarcou e se deu com uma grande multidão que lhe esperava, que estava ali esperando. Jesus havia saído para descansar. Ele havia procurado um lugar deserto para descansar. Mas quando ele chega, ele se depara com uma grande multidão que estava esperando a ele. E o nosso texto diz, e ele teve compaixão dela. Compaixão. Esse é o grande dom do Espírito que nós necessitamos. Compaixão. Compaixão que nos lança, que nos impulsiona a fazermos o bem sem olhar a quem. Compaixão. Porque um cristão sem compaixão não está no caminho do Senhor. Não está no caminho de Jesus. É preciso ter compaixão. A compaixão é que vai desanuviando toda a ira, toda a cólera, todo o cansaço e que vai dando motivação para que a pessoa possa também responder aos grandes desafios. A compaixão, ela gera também criatividade. Por isso Jesus sente compaixão da multidão, porque ela caminha como ovelha sem pastor. E ele coloca-se então ali agora naquele momento ensinando, como Moisés ensinava ao povo, agora é Jesus que está ensinando a multidão. E ele ensinava os caminhos de Deus. Ele ensinava a sua boa notícia, o seu evangelho, e curava muitos enfermos também, e libertava muitos possuídos. De modo que ele trabalhava com compaixão. A tarde foi chegando e ele nem percebeu. E os discípulos se aproximam dele, então agora com suas impotências humanas, com seu cansaço humano, e diz, mestre, dispensa agora a multidão para que eles possam ir buscar comida, porque estamos num lugar à parte, isolado. E Jesus diz, dá-lhes vós mesmos de comer. Dá-lhes vós mesmos de comer. Quer dizer, não transfira o problema para outro, não transfira os desafios para outro. Dá-lhes vós mesmos de comer. Mas como nós vamos dar de comer? Por acaso o Senhor quer que nós gastemos 200 denários para alimentar essa multidão? Eu não sei se eles tinham 200 denários, mas se tinham, esse dinheiro tinha uma finalidade, era fazer o bem. De modo que o dinheiro, quando é entregue à igreja, é para fazer o bem, para atender às necessidades. Não é para ficar guardado nas contas bancárias. E nem para produzir luxo dos seus pastores, dos seus religiosos e religiosas. Não. É para fazer o bem. É para atender o bem. Mas se falta a compaixão, então aí vem a concentração. Se falta a compaixão, então vem a centralização. Jesus olha com compaixão e agora chama a atenção dos seus discípulos a também viver a compaixão. Dá-lhes vós mesmo de comer. O que vocês têm? Diz aí, quantos pães têm? Vai ver quantos tem. Temos 5 pães e 2 peixes. Sem Jesus, 5 pães e 2 peixes são 5 pães e 2 peixes. Os discípulos confiam somente na sua capacidade humana, só nas suas potencialidades. Eles ainda não sabem quem é Jesus de Nazaré. Eles não têm essa consciência de quem é Jesus de Nazaré. Por isso eles querem resolver tudo sozinhos, só a partir das suas potencialidades humanas, só a partir de si. E aí é impossível. Sem Jesus é impossível. Trouxeram-lhe os 5 pães e os 2 peixes. Ele organizou o povo sentando em grupo de 100 e de 50. Elevou os olhos para o céu, partiu o pão e depois distribuiu. Aqui nós temos uma visão escatológica também da Eucaristia neste mundo e do pão repartido no outro. Porque Jesus está presente. E 5 pães e 2 peixes com Jesus é uma potência, é uma força enorme, porque Jesus está presente. Todos comeram, ficaram saciados e eles recolheram ainda 12 cestos. E mais de 5.000 homens se alimentaram naquele momento. Hoje o Evangelho nos chama a confiar em Jesus. 5 pães e 2 peixes sem Jesus são 5 pães e 2 peixes e é uma impotência, mas com Jesus é uma potência forte. Grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Faltam
27 dias. Paz e bem.